Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e hoje farei a análise do episódio mais aguardado de todos os tempos da sexta temporada. Não posso dizer que é da série toda, né, porque teve tantos episódios mais aguardados aí. O episódio 9 normalmente é o episódio que mais tem coisas acontecendo, tem morte e o caramba. São os episódios que as coisas acontecem, mas que a gente fica triste. A gente assiste o episódio e fala, putz, porra, morreu, olha aí, ó, morreu. Lembro sempre do episódio 9 da temporada 3, Casamento Vermelho. Muita gente deve ter chorado e chorar até hoje por causa desse episódio. Mas este episódio em especial não deixou ninguém chorando, pelo menos não por muito tempo. Teve tristeza? Teve, mas eu acho que a alegria foi tão grande que ela ultrapassou a tristeza das pessoas aí. O episódio ele só teve 2 núcleos, por isso nem fiz um roteiro pra estar aqui, porque normalmente o roteiro é pra eu saber quais núcleos passaram e toda aquela série de desenvolvimento que tem normalmente, né? A gente começa em Meereen com os mestres de escravos, né? Acendendo ali as tochinhas, aquelas pedras de, sei lá, piche, não sei o que é aquilo, e tacando na torre de Meereen. E daí a gente vê, né? Muda, vai pra uma cena com a Daenerys e o Tyrion, os dois ali conversando. A Daenerys ela não tá muito contente e o Tyrion ele tá um pouco com medo, né? Ele não sabe o que a Dany tá fazendo, tipo, ele não sabe que ela tá virando meio que uma Mad Queen, mas ele tá meio que com medo, então ele tá assim, então, ó, Meereen melhorou. E ela, ué, como assim melhorou, velho? A galera tá atacando a minha cidade, você trouxe isso pra minha cidade, você tá dizendo que ela melhorou? E ele fala, não, melhorou, agora o pessoal gosta de você, antes o pessoal meio que cagava pra você, tá melhor, as coisas estão melhorando, e é por isso que a galera tá atacando a gente. E aí ela entende. Só que o plano da Dany era incendiar os navios, matar todo mundo e depois ir nas cidades deles e matar todo mundo também. E daí o Tyrion adverte, olha, você é diferente do seu pai, o Rei Louco. Você sabe que o Rei Louco era louco, por isso ele fez todas essas coisas. E daí ele conta aquela história que eu contei pra vocês, né, na análise do último episódio, quando eu falo que o Qyburn, na verdade, essa história eu contei pra vocês na visão do Bran, no vídeo que eu falei das visões do Bran. Tá aparecendo esse episódio aqui pra vocês assistirem. É importante que vocês assistam porque eu imagino que tem uma previsão do próximo episódio nesse vídeo aí sobre as visões do Bran, o que elas significam, o que elas nos revelam. Então, ele conta a historinha que eu contei, que o Rei Louco, ele colocou lá fogo vivo lá em Westeros e o caramba ia incendiar a cidade inteira. Então isso já comprova, na minha opinião, que de fato isso vai acontecer, que eu contei com mais detalhes no episódio das visões mesmo. Isso já mostra que é o plano da Cersei, porque eles não iam pegar e contar isso à toa. Eles poderiam ter contado qualquer história do Rei Louco queimando qualquer pessoa e fazendo qualquer tipo de coisa, mas eles usaram essa história aí. Então, vai acontecer, é só esperar que vai acontecer. E daí ele fala, olha, vamos então para um novo esquema, eu tenho uma proposta, vamos tentar de um jeito diferente. Ela se encontra ali com os mestres de escravos, e daí, para negociar a rendição deles, ela enfatiza isso. E daí, de repente, chega o Drogon, monta em cima ali da torre, né, de Meereen. Na verdade, eles não estão mais ali na pirâmide de Meereen, eles estão em outro lugar. E daí ela sai os 2 dragões dela, o Viserion e o Rhaegal também, que estavam presos, os 2 saem da cripta. E eles começam a atacar, junto com ela, um navio só. É bom deixar claro isso, eles não destruíram a frota de navios, tá? Eles mantiveram a frota de navios até porque a Dany vai precisar. Então, pra ela foi bom até que os caras foram atacar, porque ela conseguiu alguns navios novos. Também eu gostaria de deixar aqui destacado que, por mais que a Dany seja mãe dos dragões, ela só pode controlar um dragão por vez. Quando eu digo um dragão por vez, enquanto o Drogon viver, ela não poderá comandar os outros dragões. Ela só vai poder subir nas costas do Drogon, e se isso acontecer dela subir nas costas de outro, é um erro bem grave, inclusive, porque isso não existe nos livros em nenhum momento. Isso pode acontecer. Enfim, é isso daí. Depois disso a gente segue pro norte. Ali a gente vê o encontrinho, né, que o Jon Snow, a Sansa e o Ramsay, eles marcaram ali, eles fazem aquele encontrinho, toda aquela zoeira. O Jon Snow, ele pede pro Ramsay e eles resolverem no mano a mano, e o Ramsay arrega, porque o Ramsay é um bostinha, então ele não quer. Fala, pô, não, você é um dos melhores esgrimistas que já existiu, e eu vou peitar você? Eu não sou louco, eu vou perder com certeza. Na verdade ele não fala que vai perder, mas ele sabe. Então
Ele fala, não, meu exército vai acabar com o seu e é isso que me importa. Depois que acontece toda aquela ceninha ali de eles ficarem trocando farpas e etc., o Jon volta pro acampamento, eles começam ali a definir ali como é que eles vão fazer a guerrinha deles. E mostra a estratégia, que depois no final das contas eles não usam pra porra nenhuma. Depois mostra ele conversando com a Sansa falando pra ele que ele não conhece o Ramsay, que ele vai fazer alguma coisa inesperada, que ele vai acabar fazendo, o Jon vai acabar fazendo alguma besteira, e daí ele vai usar disso pra vencer o Jon e etc. E ela também fala, né, quando o Jon, ele cita que eles, então que ela deu uma sugestão de como que eles vão conseguir resgatar o Rickon. Ela fala que eles não vão conseguir resgatarem o Rickon, porque o Rickon já tá morto, ele é o último filho do Ned que eles sabem que tá vivo, até porque o Bran tá desaparecido, ninguém sabe dele. Então enquanto o Rickon viver, o Ramsay não vai poder governar ali o Winterfell de boa. Então o Ramsay, o Rickon, aliás, já pulou, não tem como ele ficar vivo. Não tem porquê eles ficarem pensando nisso. Então a Sansa mostrando que ela tá muito mais fria do que qualquer outro dia que ela possa ter sido. Ela virou o que a mãe dela deveria virar, ela virou coração de pedra. Depois é massa a gente ver também a cena do Tormund com o Davos, eles conversando. E é legal que o Davos, ele fala aquela frase que tinha nos trailers, né? Ah, eu achei que ele ia ser o cara que ia liderar a gente pela longa noite, mas não é. Ele tá falando do Mance Rayder, muita gente acreditava, e na verdade os trailers davam a entender que isso seria o Jon, mas não era o Jon, ele tava falando sobre o Mance Rayder. E é legal também que ele fala pro Davos o seguinte, ele fala, olha, você e eu, nós estávamos seguindo os líderes errados, a gente estava seguindo o Mance Rayder e você estava seguindo o Stannis e os dois estavam errados. E daí o Davos fala, a gente deveria parar de seguir reis. E o que eu acho mais legal ainda é que o Tormund ele chega e fala, o Jon Snow não é rei. E de fato o Jon Snow não é rei, mas normalmente quando a gente tem esse tipo de afirmação é um trocadilho. Sempre quando acontece isso, quando você reassiste as temporadas, por exemplo, você pega esse tipo de coisa. Por exemplo, no casamento onde o Joffrey morre, a Olenna ela fala pra Sansa que há uma brutalidade alguém assassinar um homem em seu próprio casamento, que é justamente o que ela faz. E de repente o Tormund fala, não, o Jon Snow não é rei. Muita gente acredita que o Jon vai ser rei, por conta da filiação dele, coisas que a gente já falou aqui no canal. Então só queria enfatizar essa parte que ele fala, o Jon não é rei. Depois a gente retorna a Meereen, quando a gente retorna a Meereen, a gente vê que o Theon e a Yara eles chegaram ali em Meereen, e daí tá o Tyrion conversando ali, falando do Theon, de tudo que ele fazia, o que ele fez e etc. E é legal também que tem ali meio que rola um bromance. Não é bromance porque elas não são brother, né? Sei lá, se chama assistência quando é com mulher. Que é entre a Yara e a Dany, né? Que é quando a Yara fala que o Euron ele tá disposto a levar a frota, né? A frota de ferro até Meereen e oferecer, né, o seu membro viril para Daenerys para se casar com ela, né? A Dany fala, você não tá me oferecendo um casamento, né? Fala, bom, eu não exijo nada, mas eu topo qualquer coisa, né? Porque a Yara tá aí pra... Ela tá aí. Ela é o Oberyn da nova temporada. Inclusive, cuidado, cuide de seus olhos se você é o novo Oberyn. Cuide de seus olhos aí, porque tá tenso. É legal também que toda vez que elas vão tomar uma decisão, elas olhem pros seus conselheiros, né? A Yara, quando ela foi tomar a decisão de apoiar mesmo a Dany, quando a Dany fala que eles teriam que deixar de saquear, matar, estuprar, que é o modo de vida, né, dos Homens de Ferro, é esse. E daí ela olha pro Theon pra ver se o Theon, ele concorda com ela, e o Theon dá aquela... beleza, vamos concordar, vamos seguir essa linha aí. E daí depois, quando ela estende a mão pra Dany, a Dany olha pro Tyrion, e o Tyrion também dá o aval. É engraçado que a Dany ela não gosta de seguir conselheiros, né? Ela tá começando a aprender talvez agora, né? Então, vamos ver aí o que vai dar aí com essa nova aliança. É provável que essa nova aliança vá render bons frutos tanto para Dany quanto para Yara, pro Theon e etc. Depois a gente segue novamente pro norte. No norte acontece aquilo que eu tinha falado no vídeo de como a temporada iria acabar, né? Eu falei que o Rickon ia ser morto daquela forma, então quem assistiu os vídeos e estava assistindo o episódio na hora, com certeza sabia que aquilo ia acontecer, sabia que... Eu não, né, mas o cara que postou toda aquela teoria no Reddit ou Reddit, eu não sei como é que fala, tava certo.
E aconteceu, o Jon, com a burrice dele, mostrou que continua sem saber nada, né? O Jon Snow ainda não sabe de nada. Pegou o cavalo dele e saiu correndo pra tentar salvar o Rickon, não deu certo. E depois ainda tentou ir mais à frente ainda pra, sei lá, se matar ali no exército do Ramsay, né? Só que, como os próprios produtores falaram no Inside the Episode, né, por dentro do episódio, o Jon só sobreviveu nessa batalha por pura sorte, né? Porque não havia ninguém ali pra defender ele. Diferentemente de, por exemplo, quando o irmão dele, o Robb, lutava, é que todo mundo sabia lutar e todo mundo lutava por ele e estava ali pra defender ele no campo de batalha. Os selvagens, por exemplo, não estavam ali pra defender ele, estavam ali pra lutar por ele, mas não queriam defender ele, aliás. Então, foi uma loucura, aquela loucura, um caindo por cima do outro, ele quase morreu pisoteado ali. É uma cena muito sufocante, me deixou um pouco agoniado até quando eu vi. Além disso, também teve todo aquele lance da sujeira da guerra ali, né? A gente vê os corpos, um empilhado em cima do outro, todo mundo sujo de sangue, de terra, de merda também, porque tinha cavalo. E sangue não só de gente, como de cavalo também. Então, uma sujeira muito grande. Normalmente as guerras, elas são até um pouco sujinhas, mas são mais limpas do que essa. E essa tava bem nojenta. E eu quero ressaltar aí também a frieza do Ramsay, né? Que quando tá todo mundo lutando, os arqueiros dos Starks, eles apontam, e o Davos fala, olha, a gente tem que manter os nossos homens, então a gente não vai atirar. E o Ramsay, ele não tá nem aí. Ele manda atirar, ele mata os deles, ele mata os cavalos dele, e ele mata os dos outros também, mas como o exército dele é a maioria, ele teria que entender que a chance maior era dele matar mais homens dele do que ele matar mais homens dos Starks ou de qualquer outro exército que pudesse estar ali naquele momento. A diretora pediu pra falar, porque o pessoal tá falando sempre assim, mas por que então que eles continuaram defendendo os Bolton que tava lutando ali e daí de repente começou a chover flecha em cima de todo mundo? É porque era um exército muito maior, explicação da diretora, não minha. É um exército muito maior dos Bolton, então eles não cogitavam a chance deles perderem. Então pra que eu vou me voltar contra o meu Lorde, sendo que eu vou ganhar a guerra? Depois que eu ganhar a guerra, acabou, entendeu? A guerra tá ganha. Não precisa eu me revoltar contra ele, mesmo ele sendo um grandíssimo de um filho da... Entende? Essa foi a explicação que a diretora deu. Eu também gostaria de frisar também a estratégia do Ramsay, que foi quando todo o exército dos Starks estavam ali, que eles estavam ali atrás daquela muralha de corpos. Isso me lembrou inclusive uma cena de 300, que tem ali vários corpos, uma parede de corpos, né, que eles fazem. E atrás dessa parede de corpos aí estavam justamente o exército, se eu não me engano, os 300 mesmo, que acabaram depois matando uma galera de persas ali. E pra mim foi uma referência bem clara a isso. Outra coisa é a formação dos Bolton em volta, né? Eles fizeram um semicírculo ali, que tinha 3 ou 4 fileiras de homens ali, com escudos. Esses escudos eles eram muito utilizados pelos romanos, né? E já foi admitido que, de fato, isso daí foi inspiração dos soldados romanos. Mas também lembra um pouquinho o jeito dos espartanos de lutarem, né? Com a diferença de que ali os romanos, o que eles faziam? Era um com escudo na frente e um outro soldado atrás com a lança. Já os espartanos eles usavam o escudo e a lança junto, né? O cara tava com o escudo aqui na frente e com a lança aqui, já furando todo mundo ali. Só que, como eu já tinha dito, um monte de soldado, um monte de selvagem ia morrer. O Tormund ia matar o pequeno Jon Umber e matou de uma forma muito legal. O cara dá uma mordida na jugular dele, arranca fora se você morder, cara, você sabe o quanto você precisa de força na sua boca para você conseguir arrancar um pedaço de alguém? Experimente fazer isso. Na verdade, não experimente, tá? É só figura de linguagem. É muito difícil, ele conseguiu fazer. E depois ele ainda pegou uma faquinha lá e terminou de matar o Jon Umber. Então, Casa Umber acabou, tá? Não existe mais Casa Umber. Nessa hora chega o exército do Vale, como eu já tinha dito, eles separam Umber, Karstark, Bolton, toda a força, vão rasgando toda a força que o Ramsay tinha, e daí o Ramsay ele começa a correr, né? Vai embora para Winterfell, e daí o Jon, Tormund e o Um inicialmente vão para Winterfell, mas com uma galera também junto com eles. Eles conseguem ali abrir o portão,
E infelizmente, depois de um monte de flechado e da flechada derradeira do Ramsay, né, o 1-1 morre. No vídeo eu falei que o 1-1 não ia morrer. Só que, como eu já tinha dito depois, parecia que era um roteiro vazado, mas provavelmente um roteiro preliminar. Então, no roteiro preliminar, o 1-1 não morria. Nesse, infelizmente, o 1-1 morreu. O último gigante que existia já foi pras cucuias aí. Aí, o Ramsay fala, não, tá na hora de a gente chegar no mano a mano aqui, que você tinha oferecido. E daí o Jon joga a garra longa no chão, pega um escudo da Casa Mormont e vai pra cima do Ramsay, que tá com arco e flecha, né, covarde. Joga ali 3 flechinhas no Jon e mostra que o Ramsay é um bosta mesmo, porque o Jon só precisa dar uma escudada na cara dele. O Ramsay cai e vira nada. O Jon quase mata o Ramsay, mas ele não mata quando ele vê a Sansa. Quando ele vê a Sansa, ele percebe que não é o cara pra ele matar. Ele fala, não, eu não tenho que matar o Ramsay. O Ramsay foi o cara que atazanou a minha irmã, que fez tudo o que fez com a minha irmã. Então, Ramsay é da Sansa, para que ela mate o Ramsay. Depois a gente vê, né, a Sansa pergunta pro Jon, né, aliás, antes disso eu tenho que comentar sobre o estandarte dos Bolton, que a galera vai lá, arranca o estandarte dos Bolton, que cai, né, no chão. Casa Bolton acabou, né, até por causa da sequência dessa cena, a Casa Bolton acabou, e daí a gente vê também colocar o estandarte da Casa Stark, né, que é legal. A Casa Stark voltou, finalmente ela voltou, não tem mais como falar, porra, ah, os Starks só se fodem e tal. Não, não mais. Agora os Starks estão de volta para se fuderem futuramente, tá? Relaxa que a vez deles ainda vai chegar. Acho que não vai ser felicidade para sempre não, para os Starks, né? Depois a Sansa ela vai atrás do Ramsay, né? Que ele tá ali numa cela. E daí, essa é a parte legal. É que a Sansa deixa os cachorros do Ramsay comerem o Ramsay. Só que a diretora se atentou a uma coisa na segunda vez que a gente assistiu o episódio. Quando o Ramsay fala que ele não alimenta os cachorros dele há 7 dias, então a Sansa já partiu, né? Que ela fala, amanhã você vai morrer, e vai embora. E só depois que ele fala que os cachorros dele não comem há 7 dias. Então, ou isso é um furo de roteiro, ou a galera gosta de fofocar e falar, não, depois que você saiu, ele falou que os cachorros dele não comem há 7 dias, hein? Hã? E, sei lá, né? A galera fofoca. Mas pode ter sido um furinho de roteiro aí, que a diretora acabou descobrindo aí. Então, os cachorros do Ramsay matam ele. Ele agora ele virou a comida de cachorro, né? E os cachorros dele agora estão todos bem alimentados, né? Tá todo mundo bem, prontos para obedecer o novo Lord ou Lady da casa. Gostaria até de frisar isso, né? A gente tem uma candidata à rainha em Meereen, rainha de toda Westeros, né? Uma mulher, rainha, obviamente. E depois a gente tem em Dorne, as Serpentes da Areia, que são todas mulheres, tomaram Dorne, então elas são as ladies do lugar. Então, mais mulher no poder. No norte, a gente pode vir a ter a Sansa como lady, já que ela tem o nome Stark e o Jon é um Snow, então mais uma ali no comando do norte. E a gente tem também a Yara querendo o controle das Ilhas de Ferro, né? Mais uma mulher rainha das Ilhas de Ferro. Então nós temos 4 pessoas, 4 mulheres comandando boas regiões, faltando apenas ir ali a galera do sul, né? Mas essa galera do sul aí, os reis do sul, eles já vão ser dominados pela Dany, então Westeros inteira agora é feminina. Muita gente fala, mas como assim? Tipo, mas no norte não pode, não tem essa. Mas e Lyanna Mormont? O que é Lyanna Mormont? Ela não é a Lady da Casa Mormont? Então por que a Sansa não pode ser a Lady da Casa Stark? Então é provável que a Sansa assuma aí o papel de Lady da Casa Stark e reerga a casa do zero novamente, né? É legal também que o Jon pediu para enterrarem o Rickon na cripta, né, ao lado do pai dele. Então a tradição da família Stark continua sendo seguida. No próximo episódio, a gente vai ter ali mais um pouquinho de cenas ali no norte. A gente vai ter o Davos discutindo com o Jon e com a Melisandre sobre o que a Melisandre fez com a Shireen. A gente vai ter também o Tyrion conversando com a Dany. Provavelmente eles já vão estar de partida para Westeros. A gente deve ver ali navios partindo ali de Meereen para Westeros, né? Eu acho que essa vai ser a cena final, imagino eu. E a gente também vai ver
todo o final ali da parte da Cersei, né? Do Loras e da Marjorie no Grande Septo de Baelor. Eu não me lembro de ter visto a Cersei, mas eu tenho certeza que eu vi o Loras. E também tem uma cena que eu achei enigmática, que é o Lancel Lannister, parece ser o Lancel Lannister, saindo aparentemente do Grande Septo de Baelor para as ruas, né? Então talvez seja a hora que exploda, pode não ser nada disso, pode ser coisas totalmente diferentes. E lembrando que, na realidade eu falei que o último episódio ia ser esse, mas na verdade não faz sentido ser esse, porque o nome do episódio é The Winds of Winter, que é o mesmo nome do 6º livro do George R.R. Martin, que é para sair todo ano e nunca sai. O que significa The Winds of Winter é os ventos do inverno. Lembra que eu falei que na temporada o Jon fala pro cara lá que ele deixou comandando a muralha não deixar a muralha cair? E mais que por conta disso a muralha iria cair? Então eu acho que na realidade essa vai ser a cena final de fato. A gente deve ver o final do arco da Dany, eles indo com os barcos, né, os navios para Westeros. Mas a gente deve ver a última cena mesmo, a muralha caindo ou alguma coisa do tipo, com o exército dos vagantes brancos, porque o nome do episódio remete a isso. Então vamos aguardar aí na próxima semana. E lembrando que na próxima semana a gente tem o season finale. Então segunda-feira quero fazer uma live. Eu tinha falado que eu ia fazer uma live. Nunca fiz, não sei como que é essa tecnologia. Vou tentar fazer. E quando sair a gente vai querer fazer por volta das 20 horas. 20 qualquer coisinha. Mas a gente vai ficar tipo fazendo um marketing mais aí apurado, digamos assim, pra vocês. E então, por favor, assista, não me deixe aqui sozinho com umas 10 pessoas aqui me assistindo. Então, venham assistir a minha live aí, eu comentando sobre toda a temporada, dando nota e comentando todos os pontos, qualquer ponto que vocês tenham mais dúvidas aí. Então, semana que vem, às 20 horas, hora de Mato Grosso, 21 horas, hora de Brasília, ou 20 horas horário de Mato Grosso, 21 de Brasília, e daí vocês fazem os cálculos para ver qual é o fuso horário exatamente onde você está, se você não está em nenhum desses 2 fusos horários que eu citei. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo, ir para as redes sociais e o caramba. Muito obrigado novamente e até a próxima.